And when you're done, I'm back to be bad again. Senhoras e senhores, esse aqui é um kitzinho que eu comprei da China. E ele vem com um manualzinho, né? Geralmente são uns kits bem baratos, porque o que é mais caro é mão de obra para você montar. Os elementos do circuito são baratinhos. Tal. Aí você com um ferro de solda, pasta térmica, você solda tranquilo, depois você dá uma lavada aqui. E aí esses circuitos mais simples assim vão funcionar muito bem, tá? O interessante é quando eles vêm assim com um manualzinho. Porque geralmente vem em chinês, tá? Não tem problema, você vai fazer a tradução no Google, né? E depois você vai transcrever aí com aplicativos. Quem tiver dúvida eu posso estar indicando como é. Mas o mais interessante é o esquemático. E quando ele não vem explicando como é que funciona, você pelo esquemático, você faz uma pesquisa e aí você aprofunda um pouco, né, em cada componente do circuito aqui. Aí eu fiz um videozinho com áudio sintético, eu acho que fica interessante, para a gente estudar melhor essa questão aí. E em relação a esses kits, bom, o que eu recomendo? Veja os comentários. Aqui, por exemplo, eu tenho um amplificadorzinho, tá? Ele aqui não veio com o manual, né? Então fica chato você montar sem entender o que você está fazendo. Quando vem com o manual, você já consegue ter uma perspectiva melhor. Aqui eu tenho outra. Essa é uma fonte linear. E ele tem um manualzinho, tá? O manual não é essencial para montagem. Às vezes sim, às vezes não. Mas o mais interessante mesmo é que você, através do diagrama esquemático, você entende o que você está fazendo, entendeu? Você não chega lá, monta só e fica vendo a coisa acontecer sem entender o que cada componente do circuito aqui significa, tá certo? Então, eu vou fazer um videozinho aqui agora. Quem quiser, tiver interesse em entender como é que funciona a modulação em AM e esse circuitozinho aqui, fica aí no vídeo aí que eu... Introdução ao circuito. Este transmissor de ondas curtas é ideal para experimentos e testes em rádio de ondas curtas, com foco em entender o princípio da modulação AM. É composto pelas seguintes partes: entrada de energia. Utiliza capacitores C1 a C6 como filtros para reduzir interferências na alimentação. Amplificação de áudio. Resistores R2 e R3 servem como entrada para a fonte de áudio. Os dois canais de áudio são combinados. Potenciômetro de volume SW1 ajusta o nível de entrada da fonte de áudio. Chip de amplificação de áudio IC1, capacitores C8, C10, C11 e R5, junto com C13 formam um circuito de filtro RC para minimizar ruídos. Capacitor C12 conecta o áudio amplificado ao transformador de modulação. Indicadores de alimentação incluem R1, C7 e D1. Modulação de áudio. A tensão de áudio do transformador B1 é combinada com corrente contínua para criar uma tensão de modulação que varia com a fonte de áudio. Oscilação de alta frequência, 21 MHz, 14 MHz, o cristal Y1 cria ressonância paralela no circuito, funcionando como um indutor. O circuito LC do coletor B2 é ajustado para uma frequência ligeiramente inferior à do cristal. Este circuito é um oscilador de 3 pontos de realimentação de capacitor. Amplificação de alta frequência classe C e filtro passa baixa de 21 MHz, o resistor R12DC e o transistor Q2 operam em estado de amplificação de classe C. Capacitores C16, C18 e C17, junto com o ajuste SW2, controlam a potência e amplitude. L1, C19 e C20 compõem o filtro passa baixa, filtrando frequências acima de 21 MHz. Terminais de entrada e saída, conector de alimentação DC de 9V. Entrada de áudio. Fusível de 100 mA. Antena. Ajuste de potência e modulação. Precauções de uso: evite interferir com estações de rádio locais e cumpra os regulamentos locais. Use uma fonte de alimentação com pouca ondulação para minimizar ruídos. A corrente total do aparelho é cerca de 50 mA. A potência de alta frequência é aproximadamente 300 mW. Use um analisador de espectro para verificar a forma de onda e os harmônicos. Este transmissor experimental é uma ferramenta valiosa para entender a modulação AM em rádios de ondas curtas, sendo ideal para experimentação e aprendizado em eletrônica e comunicação por rádio. Vou traduzir, gente. Você vai aqui no Google, você vai clicar em tradutor. Aí, em vez de você, no caso, a língua é chinesa, né? Você vai botar chinês simplificado, clica na câmerazinha aqui, ele vai abrir aqui, você só projetar assim, projetar de forma que dê para ficar de forma legível, e pronto. Você já consegue ler mais ou menos o que está ali.
tá? Não fica muito fácil, mas você consegue ter as informações traduzidas em tempo real aí, ó, no Google Tradutor, certo? Você pode também traduzir em PDF, etc. Traduz melhor depois que